Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte do projeto Superar Transforma, apresentando o curso que eu chamo de Código de Superação. As matrículas estão abertas e o link para você saber mais sobre isso está aqui na bio do meu Instagram, tá? Vamos lá então, gente. Clica aí no aviãozinho, convida pelo menos um amigo, ou uns 10 amigos, né? E a gente vai usar a hashtag Código de Superação, ou então hashtag Superar Transforma. Vai lá, olha só. Na live de hoje, onde eu mostro, né, como é possível superar qualquer tipo de problema, eu vou conversar com um casal de amigos. Tá? Uma grande amiga minha, que além de psicóloga e pamonheira, é isso aí, ela ensina pessoas a vender, fazer e vender pamonha, também, né, junto com o marido, é uma ciclista. E aí já entrou pro hall de amizade fraterna, né? São ciclistas de mountain bike aí. Vou falar com a Simone e com o Jason. Deixa eu só ver se eles já estão por aqui. Tudo bom? Gente, que prazer estar aqui com vocês agora. E muito obrigado pelo convite aí para participar aí do lançamento desse projeto todo. E já te apresentei, hein? Falei que além de psicóloga é pamonheira. Sabe que eu sou... Pamonheira! Ô, pamonheira! Há muitos anos, inclusive. Que legal. Então vamos lá, se apresentem aí. Apresenta o Jason pra gente, pro pessoal que está ouvindo Então, a gente, tudo gente. bom? Meu nome é Simone, eu sou psicóloga, vendo pamonhas nas horas vagas e sou ciclista. A pamonha é um projeto da família e o ciclismo foi algo que me despertou muito. Esse é meu futuro marido, né? Pode falar? Pode falar? Não, fala. Pode falar? Não Ah, precisa ficar com vergonha, aqui tá tudo em casa. meu nome é Jason, sou bombeiro há 8 anos, bombeiro militar do estado de Santa Catarina. Atuei também como profissional de educação física, Olha só. licenciado, né? Não dei muita aula, bem pouquinho mesmo, não tenho nada de experiência. Fazia alguma pedaladinha, assim, pouquinho, né? Com free, não nada de muito profissional, digamos assim, né? Mas aí Mas o bichinho da bike pica e aí não solta mais, né? Cara, é sabe, verdade. eu sinto muita falta de tudo depois do acidente. E a bike é uma das coisas que eu mais sinto falta, né? Por isso que elas estão aqui atrás de mim, ó. E ficam aqui, eu não empresto, não dou, não vendo. E ficam aqui atrás de mim para me lembrar de uma fase vitoriosa, muito feliz da minha vida, né? Não vitoriosa pelas competições, mas vitoriosa porque me realizava muito, né? Apesar de eu dar 30 aulas de ginástica por semana, e quando eu ia para o mato, quando eu ia pedalar, apesar de ser uma atividade extenuante, eu não precisava estar preocupado em ensinar para ninguém, eu estava só me distraindo e me renovando, era a minha distração. Então, Sinta livre, né? o pedal era a minha salvação, né? Muito bom. Que legal. Renato, posso te fazer algumas perguntas que eu tenho muita curiosidade Claro, e claro. acredito que alguns pacientes meus estão aqui, convidei muitas pessoas, porque eu acho Uhum. que essa missão que tu tens de ajudar as pessoas a se superarem, eu acho muito massa. E é por isso que eu te convidei, porque eu acho que a tua mensagem vai conseguir Isso. muito impactar as pessoas, como me impactou ele. Entendi. Para cima, embaixo do amarelo. Embaixo do L, o segundo. Aí, isso. Vamos lá, fiquem à vontade. Só estou acertando aqui porque tá meio penso o meu telefone, mas agora ficou. Então, gente, antes de mais nada, eu queria, Renato, que só deve, antes de a gente continuar, eu tenho perguntas específicas, né, referente à saúde mental e tal, mas antes disso, para muitas pessoas que não te conhecem, por que que estamos aqui? Por que que tu é uma superação? O que que aconteceu? Na E aí depois eu verdade, vou entrando. esse é um projeto que eu estou lançando um curso, tá? Um curso 100% digital, onde eu ensino pessoas comuns a superarem seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos, né? E eu digo grandes ou pequenos porque não precisa ser um pescoço quebrado como o meu. Para quem está me ouvindo e não me conhece, eu sou um tetraplégico, né? Sofri um acidente na Indonésia, onde eu morava já há alguns anos, há muitos anos, e fraturei cervical 3 e 4
Então, do pescoço para baixo eu não tenho nenhuma autonomia, tá? E aí, passando por umas fases, por várias fases, na verdade, que eu desencadeei um processo de superação, eu percebi que eu posso ajudar a influenciar positivamente na vida das pessoas e ajudar que elas superassem qualquer tipo de problema. Não tão grave quanto o meu, mas na verdade, eu sempre falo que para quem tem uma unha encravada, esse é o problema Dói. mais grave para ser superado. Então não precisa ser um problema como o meu, para as pessoas aprenderem que pode ser difícil, mas é possível de superar, entendeu? Então eu criei um curso digital porque eu não consigo sair do meu quarto, eu preciso de uma enfermeira comigo 24 horas, mas é possível que eu atinja as pessoas e que eu ensine elas a se superarem, porque esse é o processo diário de quando a gente tem aquela frase que a gente fala de matar um leão por dia, né? Então esse processo de, olha só, esses são os espasmos, tá sem encosto, né? Põe para fora, meu irmão. Esses são espasmos musculares. Oi. E quando acontece são contrações musculares involuntárias. Tá com encosto? É. E aí contrai, caras. E dói? E dói, Renato? Dói, sabe por quê? Quando contrai, imagina um espasmo, né? Pode pôr lá, por favor. Imagina uma cãibra. Agora imagina umas 10 cãibras ao mesmo tempo e cada uma para um lado, entendeu? Então o espasmo é uma contração muscular involuntária e desordenada, que daí acaba virando um evento, né? Isso quando acontece num lugar público, num shopping, porque daí todo mundo quer ajudar, mas é difícil, né? As pessoas às vezes não sabem como, mas acontece, né? E E aí contrai eu tenho. agonista e antagonista ao mesmo tempo, cara. E aí um que dobra, outro que estica, vira um show da coisa. Bom, então voltando. Então, eu percebi que as pessoas que têm, as pessoas comuns, como eu digo, né? Quando tem algum problema, seja ele temporário, né, não definitivo como o meu, não só definitivo como o meu, mas problemas temporários, elas passam pelas mesmas fases que completam essa fase de superação das quais eu passei. Então eu posso realmente servir como exemplo. Hoje eu vivo preso dentro do meu corpo, mas eu consigo usar o que me restou, né, que foi a cabeça, literalmente, né, do pescoço para baixo. Eu costumo falar que eu sou um saco de batata, né? Grande, pesado e desajeitado. Mas da cabeça para cima, sabe que lesados medulares a nível cervical, ainda mais C3, que é uma lesão mais alta que um lesado medular pode ter, apenas 2,8% desses acidentados preservam o intelecto. Então, geralmente é um quadro vegetativo, então já me considero muito sortudo de ter Mega. as minhas funções intelectuais funcionando e poder ajudar outras pessoas. Então, não me importo. Foi uma fase difícil que eu tive quando me tornei, né, quando cheguei no Brasil e o quadro estava instalado já. Não tinha ninguém que me falasse abertamente sobre esses problemas, sobre como seria a minha vida ou qualquer coisa a nível de superação. Então, hoje eu falo abertamente sobre isso com quem precisa, né, com os lesados medulares. A gente vai até mais fundo para poder ensinar como é esse hábito de vida, esse estilo de vida novo. E, enfim, tá? Não me importo de usar tudo isso, né, o meu exemplo e a minha deficiência para poder ajudar as pessoas sempre que possível. Então, eu desenvolvi, eu elaborei um curso, né, 100% digital e online, onde eu ensino as pessoas a identificarem, a conseguirem de uma forma positiva solucionar esse problema e realmente superar qualquer tipo de problema. Renato, deixa eu te perguntar. Tu teve um acidente, eu já sei e ele já sabe, mas as pessoas aqui, talvez algumas não. Foi de moto, né? Que tu falou, Foi um né? acidente de Tu era moto, professor? um acidente de moto na Indonésia. A gente saiu para dar uma volta de moto com o clube da moto, né? E éramos mais ou menos umas 30 motos grandes. E choveu. E moto esporte, quando chove, a gente não consegue nem andar direito. E a gente estava voltando para casa, isso era depois do almoço, e numa praça rotatória, lá em Surabaya, na Indonésia, onde eu morava,
um caminhãozinho de entrega viu todas as motos passando, achou que já havia passado todo mundo e me fechou. E daí o para-choque, bem na rotatória, o para-choque traseiro travou a roda da frente da minha moto e me tacou de frente, de cabeça no chão, né? E foi aí que eu infelizmente, já levei muito tombo pior de bicicleta no meio do mato e um tombo bobo de moto, mas eu acredito que nada acontece por acaso na nossa vida, né? E Exatamente. então alguma coisa me trouxe até aqui, e esse é um dos motivos que me alavanca e me tira da cama todo dia para poder fazer alguma coisa em prol de outras pessoas, né? Eu costumo falar Sim. que nada acontece por acaso. Então, algumas pessoas olham e falam assim, né, os otimistas da coisa falam, poxa, sofreu um acidente, quebrou o pescoço, mas ainda bem que está vivo. Os pessimistas falam assim, pô, ainda bem feito, né? Quebrou o pescoço porque mereceu. Ninguém tem nada sem merecer. Não, e eu concordo. Eu acho que ninguém tem nada sem merecer, realmente. Mas a minha visão a minha ótica disso tudo vai um pouco além disso, tá? Do otimista e do pessimista. Eu acho que, independente de qualquer religião, eu acho que Deus escolhe as pessoas fortes o suficiente para passarem por esse tipo de experiência e poder usar isso para poder ajudar outras pessoas, para influenciar positivamente e poder alcançar e ajudar outras pessoas de qualquer forma que seja. Então eu vejo que essa é a minha missão agora. Realmente não foi por acaso, não foi sem merecer, talvez eu tenha merecido isso. E olhando pelo lado positivo, eu mereci ter essa chance de poder ajudar as outras pessoas, de poder influenciar positivamente na vida de outras pessoas. Pegando esse gancho que tu falou de olhar, né, para uma ótica positiva e tal, como foi a virada de chave ou como foi quando tu acordou, tu não, possivelmente tu não lembrou do que aconteceu, como foi acordar nessa situação diferente, né, nessa situação, digamos, geográfica diferente, e entender que a partir dali tu tinha que ressignificar a tua existência. Exato. Aí entra N questões, né? Pensamento automático negativo, entra Sabe que, punição, exatamente. Sabe que, suicídio, não sei se aconteceu durante, ou, enfim, aí eu queria que tu antes abrisse. de falar disso, preciso falar de duas coisas. Na verdade, foram dois momentos foram duas chaves que foram viradas nesse momento, né? A primeira chave foi quando eu sofri um acidente numa quinta-feira, e eu não me lembro, eu lembro de 10 segundos antes do acidente, eu lembro da praça rotatória e tudo mais. E me lembro do domingo à tarde para frente, que foi quando meu irmão chegou lá, na Indonésia. Quando eu sofri um acidente lá na hora do almoço, até que consegui se avisar, era madrugada, sexta-feira de madrugada aqui no Brasil já. E aí avisaram a minha família, tudo mais. O meu irmão, na hora, ele não levou nem roupa, cara. Ele catou o passaporte só e foi embora. Chegou lá, teve que usar minhas roupas, porque nem roupa ele levou. E ele ficou comigo, 47 dias dormindo no pé da maca na UTI e salvou a minha vida, cara. Se ele não tivesse ido, não tinha acontecido isso. E eu me lembro, olha como o poder da família é grande, né? Porque apesar de eu estar falando com o pessoal, não me lembro de nada. E eu me lembro do domingo à tarde, porque foi quando ele chegou lá. E foi ele que me deu a notícia, porque apesar de todo mundo, eu já tinha fixado o pescoço, eu já tinha, né, tenho duas barras no pescoço com 8 parafusos, né, 4 de cada lado. Tem foto aí no Instagram e tudo mais. Então eu me lembro do dia que ele chegou lá e ele me deu a notícia. Né, eu estava entubado, Ele falou, eu sempre conto essa história. Eu estava entubado e aí quando ele chegou lá, eu pedi para ele tirar o tubo da minha boca. Ele falou, cara, não pode tirar esse tubo porque você tá te ajudando a respirar e tal. Você sofreu um acidente. E a gente foi, né, pelo processo. Falei, poxa, é verdade. Eu saí para andar de moto, cadê minha moto? Ele falou assim, não, cara, o acidente foi na quinta, hoje é domingo. Falei, poxa, né? Aí eu falei para ele assim, bom, tá bom. Eu não vou tirar o tubo. E o primeiro tubo eu comi. Eu mordi, tanto morder, eu comi. Tiveram que trocar e foi o maior caos da UTI lá, né? Aí eu falei assim, tudo bem então, eu não vou tirar o tubo, mas me desamarra porque eu tô muito inconfortável e eu preciso me mexer, cara, tá me machucando e tal. Foi aí que ele pôs uma mão na minha testa e falou assim, cara, você não tá amarrado, meu. Você sofreu um acidente, teve uma fratura cervical, uma lesão medular e você é um tetraplégico. E daí, meu, eu caí de cabeça do 54º andar no chão, entendeu? Caiu o mundo, eu vi que a minha carreira tinha terminado,
que eu nunca mais ia pedalar, enfim, tá? Então essa foi a primeira... Toda vez que eu conto essa história, eu fico meio emocionado com isso. E Também fiquei. a segunda chave que virou foi quando eu cheguei vivo no Brasil. Porque até o dia os médicos foram me buscar e tem uma história toda. E o dia da remoção da viagem, eu tava pesando 32 quilos a menos, eu estava com 40 graus de febre que não baixava, eu tinha um monte de infecção, eu estava ligado no respirador mecânico e ainda tinha 34 horas de voo pela frente. E eu cheguei vivo no Brasil. Então isso foi um recurso muito positivo, mental positivo, para que eu realmente, bom, venci. Vamos daí para frente, né? Várias vitórias, né? Vitória do acidente, vitória de chegar até Não, aqui. fora isso eu tive várias paradas cardíacas, eu tive, meu, é muita coisa brava no meio do caminho que tudo deu certo. Então, se Deus me pôs nesse lugar, é daqui para frente que eu tenho que ir, né? Dá um pouquinho de água, por favor. Exatamente. E a psicóloga aí, o que fala disso tudo? Então, eu acho interessantíssimo a forma como tu ressignifica. A gente conversou um pouquinho antes, tu falou que tu está assim há 7 anos, né? Mas o mais interessante é que hoje eu atendo muitos pacientes no consultório. E eu venho vendo que às vezes sintomas depressivos eles acabam sendo instalados porque a tendência é olhar para trás e para baixo. E eu vejo que Exato. o Renato olhou para frente e para cima. Não que tu apagou a história e se apagou. Não, eu entendi que tu pegou o que tinha ficado e foi uma das partes que tu falou, né? Essa parte ficou perfeita, né? A E cabeça, né? é essa chave que eu acho muito legal, assim, como, não sei se tu fez terapia ou não, mas como que tu conseguiu te olhar com compaixão a ponto de repassar isso para o mundo? Olha, Porque quando eu falo contigo, eu sinto vontade de, sabe, não dormir mais, de continuar, de continuar, de continuar. E eu sei que as pessoas que estão aqui possivelmente também estão sentindo isso. Eu queria que é tu me dissesse, esse efeito que gera nas pessoas, porque só de me ver, às vezes as pessoas têm dó e nem conversam, né? Chegam até mim e conversam ou com a minha enfermeira ou com alguém que está do lado, né? Nem me perguntam as coisas. Mas quando ai, olha os espasmos, ó, entorta inteiro. Né? Mas quando as pessoas escutam o que eu tenho para falar e realmente conhecem o processo todo, isso nem era um curso digital ainda, né? Quando eu falava do que acontecia, as pessoas se assustavam porque elas viam o mesmo processo acontecendo com elas. E eu até falava assim, olha, cuidado, porque vai acontecer tal coisa. Aí me ligava depois e falava assim, poxa, você tem uma bola de cristal? E eu falava assim, não, eu não tenho uma bola de cristal. Eu só passei por tudo isso. E na verdade, passar não foi só o suficiente. Eu vivi cada fase dessa intensamente, né? Até a fase de não de suicídio, porque nem suicidar eu consigo, né? Olha que situação. Mas de desistir da vida, porque pensou? quando a gente fica Pensou? ligado, pensei muito em desistir da vida, porque ligado a um respirador mecânico, você respira do jeito que a máquina quer e não do jeito que você quer. Então tem uma hora que a gente quer dar uma descansada um pouco mais. E o respirador sempre naquele mesmo ritmo. Então é uma coisa assim, difícil, sabe? E aí mexe com muito catarro, a gente não consegue tossir, não consegue expelir, tem que aspirar, te enfia um tubo na garganta para tirar o catarro, enfim, tá? Não vou entrar em detalhes, porque senão daqui a pouco você vai começar a chorar. Mas a situação é catastrófica. E aí eu comecei a elaborar algumas fases à medida que eu ia falando para as pessoas. E que eu via que problemas definitivos ou temporários eram os mesmos passos que eu também tinha dado com aquilo, sabe? Escuta só, na tua visão da psicologia agora, né, de psicologia crítica mesmo agora. A primeira fase que a gente passa, e que eu passei muito clara com isso, depois do acidente, Negação. claro, né? Foi uma fase de negação. Que é aquela fase que você pensa que não, isso não pode estar acontecendo. Vai passar e tal. Tipo, meu, falou que eu sou tetraplégico, que jeito, cara? Já caí pior de bicicleta, aconteceu muita coisa, não vai acontecer. Mas aí passa o tempo
E a situação, as informações começam a chegar. E com tudo isso, a gente passa pela segunda fase, que eu identifiquei, né, com qualquer problema traumático, é uma fase de solidão, uma fase de falta de apoio. Porque eu tinha 1,5 milhão de amigos lá na Ásia toda, a companhia que eu trabalhava tinha base na Indonésia, mas tinha em torno de 50 academias espalhadas na Indonésia, Malásia, Singapura e Índia. E eu viajava muito por lá, ainda trabalhava como treinador por uma outra companhia da Nova Zelândia, então era muita viagem, era todo final de semana viajando e tudo mais. E na hora que eu precisava, claro que muita gente me apoiou e me ajudou, mas os amigos de verdade foram raliando, né? Foram ficando só quem era amigo de amigo mesmo, tá? E a gente sente falta disso, porque a gente acha que a gente é mais importante do que isso, né? Depois dessa fase, a gente entra numa fase de desespero, uma fase de raiva, que é onde as pessoas se perguntam, eu me perguntei muito disso, e as pessoas se perguntam e me relatam isso, e é por que tinha que acontecer com ela. Mas por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer tudo isso? E a gente começa a ficar meio parafusando com isso aí na cabeça, e é aí que a gente passa por uma fase depressiva. E olha só, é uma fase depressiva e não a depressão, a doença instalada. Claro que uma fase depressiva é o começo. Se você bobear, Sim. ou se você, por algum motivo, não se tratar, ou sei lá como é o processo, talvez você saiba melhor, mas isso se aprofunda e aí você entra numa depressão e vira uma doença, enfim, e aí tem todo o processo maior disso. E nessa fase, E tu não caiu? Essa parte tu sabe o não que caiu? aconteceu? Quando eu estava no Massa. hospital ainda, me deram duas medicações de antidepressivas, com medo de quando eu realizasse o que tinha acontecido, que eu fosse para o fundo do buraco, né? Que eu fosse entrar em depressão profunda. Porque, eu conheço mais de 50 países hoje, né, pelo mundo aí, passeando, viajando, ou trabalhando, ou pedalando, enfim. E do nada eu não consigo nem sair da cama, do quarto, do hospital, da casa. Eu nem sabia se eu ia conseguir chegar vivo, entendeu? Então acharam que eu ia pirar. Então me deram uma medicação muito forte. Mas aí a minha mãe me ajudou muito também nessa época do hospital, quando eu já estava no Brasil. E acho que isso tudo contribuiu, né, para que eu não entrasse em depressão. E eu também comecei a ver muitas coisas boas, porque eu sempre falo isso, por pior que seja a situação ruim, foi uma coisa que aconteceu. Mas olha quantas coisas boas aconteceram antes e depois disso, né? E naquele ponto que eu estava no hospital, aqui no Brasil já, eu tive muitos pontos positivos. Primeiro, eu sobrevivi a uma parada cardíaca lá na Indonésia de quase 6 minutos. E uma parada cardíaca Nossa. de quase 6 minutos tipo, literalmente, o cara morreu e nasceu de novo, voltou, ressuscitou, sei lá. Depois disso, a fase crítica de sobreviver àquilo tudo. Depois, a viagem, foram 34 horas de voo, amarrado numa maca, em cima de um encosto de cabeça do avião, embaixo do bagageiro de cabine. Era um avião normal, de carreira, que a gente chama, né? Um avião de uso. Deram uma. Tinha um monte de paciente, passageiro nesse avião também, que não tinha nada a ver com a UTI que montaram lá dentro, entendeu? E eu cheguei vivo, cara, e eu pude abraçar meus pais de novo. Abraçar não, eles puderam me abraçar. Enfim, e a minha filha tinha 10 anos nessa época, entendeu? Então são situações que eu me apego muito hoje e que me tiram o direito de reclamar. Porque são tantas coisas positivas, e de lá para cá tiveram tantas outras, e a preparação mental que eu sempre tive, né, de antes e com estudo, que, por Deus também, que eu não caí em depressão, doença. Mas eu passei por uma fase depressiva bem acentuada, né? E é aí que a gente começa a mexer a panela, porque depois dessa fase depressiva, a próxima fase, ou junto com tudo isso, eu chamo de uma fase de negociação, que é onde a gente começa a negociar com a pessoa, começa a negociar com ela mesma, com todo mundo ao redor e até com Deus, né? Porque nessa hora a gente promete várias coisas para ser o que a gente quiser aconteça. E ainda lembro que uma das minhas promessas era, se eu me recuperar e tal,
se Deus me der essa possibilidade, eu vou de bicicleta daqui da Indonésia para o Brasil. Né? Todo mundo faz a volta ao mundo e tal. Nem que eu demore, sei lá, né, 3 meses, eu estava até calculando já. Mas eu vou de bicicleta para o Brasil. Então é uma fase de negociação brava com tudo, e Em que principalmente, época aí? isso 6 meses depois? eu estava lá antes de vir para cá, isso depois que eu já estava aqui. Essa é uma fase que cada um tem um tempo de ação, de entendimento, e que vai durar essa fase. Né? Não é tão simples. Algumas pessoas passam por ela mais rápido, outras passam mais tempo nela, mas cada um tem um tempo, né, de aceitação e desenvolvimento de cada fase. E depende de cada problema também, de cada pessoa. Tá? Mas depois disso, a gente começa a sair do fundo do poço. Já passa um tempo, a gente entra numa fase que é uma fase de entendimento. Então a gente começa a entender, né, e aceitar todas as mudanças, e não só para quem passa por isso. Não fui só eu que comecei a me entender como seria a minha vida daí para frente, mas todas as pessoas ao meu redor, né, os meus pais principalmente, né, minha filha, minha família, enfim, os amigos. Meu pai já começou A entender o quê? Como a assim? entender o que seria a que... minha vida aí para frente. Por exemplo, meu pai já começou a quebrar tudo aqui em casa, abrir as portas, pôr rampa nos degrauzinhos e tudo mais, entendeu? Como funcionaria? A minha vida funciona diferente hoje. Enfim, bexiga, intestino, banho, tudo funciona diferente. Então a gente começa a entender como vai ser a vida daí para frente. Principalmente a parte, eu digo principalmente, porque para mim foi esse o ponto principal, a parte profissional. Eu não posso mais fazer o que eu fiz a vida toda, o que eu sempre sonhei em fazer, porque eu estava lá na Ásia e era um sonho realizado. Sabe? Eu estava fazendo o que eu gosto, na intensidade que eu gostava, e eu falo que eu dava 30 aulas por semana. Imagina, 30 horas por semana trabalhando, suando, gritando, fazendo força. Mas era o que eu amava, era o que fazia meu coração cantar, eu costumo dizer, né? E eu dava as 30 horas de aula, treino e tudo mais, ainda ia para o meio do mato de final de semana, pedalar e descansar minha cabeça de qualquer forma que fosse, entendeu? Então, No que tu fala, pode falar, aceitar desculpa. e entender tudo isso era uma fase que tinha que me preparar para isso. E eu chorei muito quando as minhas bicicletas estavam lá. E aí eu tinha um amigo que vinha de férias e tal, acabou trazendo para cá uma boa parte das minhas coisas. E quando eu pude rever elas e ter elas comigo de volta, porque contam boa parte da minha história, eu fiquei muito feliz, nunca chorei tanto esses dias também, né? Então são coisas assim, é uma fase que todo mundo passa também por ela, tá? E até chegar depois numa fase de aceitação plena, que é onde Aceitação. aceitação, onde você vai realmente aceitar suas limitações, se for isso definitivo, né? Ou então você vai aprender com todo o problema que você passou e vai aceitar e viver melhor com isso. Então essas são 7 fases que eu elaborei, na verdade, porque eu passei, porque eu vivi isso, e que eu ensino as pessoas através disso. Deixa tu falando aí, me veio um insight na cabeça assim, olha que interessante, né? Talvez tu girou o mundo como tu girou. Olha, tu já falou que tu tem muita fé e eu vou entrar nisso, mas tu girou o mundo e depois, com tudo isso, com todos esses lugares que tu conheceu, eu vi que tu pedalou lá num lugar muito massa, e aí tu conseguiu, de uma forma, parar e aí seguir a vida de uma outra forma. Tu consegue entender que isso era para acontecer para que tu pudesse motivar ainda mais as pessoas? Com esses exemplos de ciclismo, de Totalmente. academia, Eu acho que, de... além da fé, nada acontece por acaso. Então, de alguma forma, tudo que eu treinei, tudo que eu vivi, tudo que eu me preparei, não só fisicamente, mas emocionalmente, me trouxe até aqui. E se eu usava o corpo para treinar as pessoas, hoje eu uso o coração e a mente para poder ensinar as pessoas a superarem qualquer tipo de problema. Pessoal? Não, continua. Pode falar, pode falar. Ô, Renato, assim, quando é que tu decidiu que, porra, vou mostrar a minha história para mais gente? Mais gente vai ter que conhecer, eu vou ter que começar a incentivar
essas pessoas, porque no decorrer do meu dia a dia como bombeiro, a gente acaba encontrando muita gente depressiva. Muitas pessoas com depressão por alguma forma. Porque, enfim, a Simone acho que pode falar melhor ainda sobre depressão, mas a gente pega muito isso, tem muito, não vou dizer que é dia a dia, mas é bastante recorrente. E Entendo. como é o caso, se a família não ajudar, meu, se a família sabe, não entender a forma, o porquê que está depressivo, só vai a pior. Só tende a cair, tu não tende a levantar, né? E levantar sozinho a situação é muito difícil. Eu acredito que poucas pessoas conseguem, né? Aí tem o caso que a Simone atende, que como psicóloga, tá procurando ajuda, mesmo sozinho, mas tá procurando ajuda, então tem outra pessoa que tá te ajudando a subir. Entendo. E de uma forma ou outra, Na verdade, assim, você subir. são dois pontos, se eu entendi. O primeiro ponto, porque eu comecei a falar disso, eu comecei a conversar com as pessoas que me procuravam e entender que era o mesmo processo. Então eu comecei a falar cada vez mais disso. E fazia algumas palestras. Mas palestras eu consigo fazer só aqui perto, porque eu não consigo sair muito longe de casa. E aí veio o meio digital, então fazia muitas palestras nessa plataforma digital. E aí pensei assim, Nossa. poxa, por que não alcançar mais pessoas e entrar nesse mundo digital e montar o que eu vivo falando? Eu estou falando num curso agora e realmente eu montei um GPS que guia as pessoas através de 3 pilares que Que podem massa. mostrar como é possível. Não é fácil, mas é possível superar qualquer tipo de problema, né? Principalmente se esse problema for temporário, né? E foi assim que começou a sair esse método todo, tá? E a segunda pergunta foi realmente isso. Eu acho que qualquer processo, não só depressivo, mas qualquer problema que a pessoa tenha, de banco, tá? Que é muito comum, a FIO fala muito disso, né? Problema financeiro, problema afetivo, enfim, tá? O cara só sai do lugar se ele quiser. Então é uma questão de você pode ter 1 milhão de pessoas para te ajudar, né? Como você vê aí na tua profissão como bombeiro. Mas se a pessoa não quiser ajuda, é impossível. Tem um ditado que eu digo muito que é assim, a gente consegue levar o cavalo até o coxo, mas eu não consigo obrigar o cavalo a beber água, entende? Então eu posso ajudar, você pode ajudar, né? Todo mundo, né? Psicólogos podem ajudar. Agora, se a pessoa quiser ajuda, o primeiro passo é ela que tem que dar. Se ela der esse primeiro passo, aí sim a gente pode influenciar positivamente, a gente pode ajudar, e é muito fácil até que as pessoas ajudem, tá? Porque as pessoas têm uma característica de serem prestativas. Até mesmo quem não quer, né? Acaba dando palpite e opinião para solucionar o problema dos outros, ela não é. Então, se a pessoa quiser e souber quem procurar, primeiro assim, depende do grau que ela tiver de depressão, tem que ser um auxílio profissional, tá? Medicamentoso, ou de psicólogas e tudo mais. Esse pode falar mais, né, Simone? Mas eu acho que se o cara der o primeiro passo, se ele não der o primeiro passo, é difícil de que a gente possa entrar e ajudar. O que a gente faz e o que eu recomendo muito, as pessoas me procuram e falam, poxa, hoje de manhã, né, na live da manhã, tinha uma pessoa, minha avó perdeu a perna por causa de diabetes e está muito depressiva, difícil. Eu falei, olha, enquanto ela não quiser ajuda, a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é ficar perto e plantar uma sementinha todo dia, né? É igual no deserto, você planta uma semente, não vai nascer. Planta mais uma, não vai. Anda mais um pouco. Planta outra, não vai. Continua a caminhada. Uma hora, você chega perto de um oásis, planta uma sementinha e essa sementinha vira uma árvore. E aí deu certo. Tá? Mas se você nunca plantar a sementinha, é difícil de ajudar qualquer pessoa. E quando é alguém que a gente se importa, a gente vai, né? Vai insistindo, insistindo, até concluir tudo isso de uma forma vitoriosa. Dentro do consultório, até uma coisa que eu converso, eu compartilho alguns insights, alguns exemplos. As pessoas chegam lá e, enfim, vai uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, até eu falei num vídeo que eu postei esses dias que a pessoa chegou para mim e falou na 4ª sessão, Simone, olha, eu não estou vendo resultado nenhum na sessão e eu não estou entendendo nada. E aí, na minha abordagem, eu trabalho com várias tarefas, né? Porque é 1 hora só de psicoterapia na semana. A pessoa tem que viver a psicoterapia o tempo todo depois
da sessão, para ela conseguir se encontrar. E aí, a questão que eu perguntei para ele foi o seguinte: olha, eu posso fazer tudo por ti, só não posso fazer a tua parte. E por mais que eu sempre deixo bem claro, né, se a pessoa não tiver forças, eu vou dar as minhas mãos e vou puxar ela e vou incentivar, não existe. Que Então, bom. inclusive, aqui dentro, nessa live, tem uma paciente minha, e até ela foi uma pessoa que teve uma fratura muito parecida, não sei se é fratura que chama, muito parecida com a tua, e ela faz as terapias para controlar, às vezes, dias ruins que todos temos, né, para ajudar ela a viver um pouco melhor. E ela também ficou um ano, eu acho, se eu não me engano, sem caminhar, e depois ela voltou a caminhar. Ela teve Isso. uma fratura cervical e voltou com as atividades. E voltou. Eu não vou te saber, ela falou para mim que foi a C2 e a C3, eu não sei É, especificamente. eu não conheço o caso e talvez um médico possa falar melhor, né? Primeiro que para Deus tudo é possível, né? Não vou dizer que não tenha acontecido nada. Mas provavelmente ela teve uma fratura de cervical 2 e 3 e não pegou a medula, não teve uma lesão medular. Então ela não é, talvez tenha tido uma paralisia temporária e voltou, tá? E enfim, tá, o processo dela, porque quando tem uma lesão medular de altura cervical de C2, compromete musculatura respiratória. E geralmente, né, 99,99% dos casos não é compatível com a vida, porque, enfim, né? E a minha sorte foi essa, porque eu quebrei C3 e tive o diafragma ainda funcionando, que é por onde eu respiro, porque eu não tenho mais a musculatura da barriga, do abdômen, para poder ajudar na respiração, entendeu? Ou Então, seja, só de olhar para ti já dá sorte, é isso? Ó, gente, bate um print do Renato, coloca na sua capa. Ô, tá vendo Renato, quantos pontos deixa positivos tiveram no negativo? com certeza. Uma pessoa perguntou aqui, como que é a tua rotina? Não sei se tu quer falar sobre isso, mas se tu quer só pincelar Qual para rotina? incentivar Rotina ainda mais. diária ou rotina de Diária. trabalho diária? Olha só, é tudo adaptado, entendeu? Então, por exemplo, o que as pessoas fazem com normalidade, eu também faço. Só preciso de um tempo maior e de uma adaptação. É muito fácil entender para quem é mãe de primeira viagem aí, né? Que para sair com o filho precisa de uma novela antes para poder dar tempo. Então, eu também levo um tempo até que alguém me vista, eu preciso tomar banho, então alguém tem que me dar banho. Tem um guincho aqui que a gente chama gentilmente de transferidor, né? Mas é um guincho. Um guincho? É igual aquele de tirar motor do carro, sabe como é que é? E aí tira da cama, põe na cadeira de banho, eu vou pro banho, alguém me dá banho, volta pra cama, enxuga, troca, enfim, tá? A cada 4 horas, pelo menos, ou menos, eu preciso fazer um cateterismo que é intermitente, que na verdade é passar uma sonda pela uretra para poder esvaziar a bexiga, porque eu não consigo, eu nem sinto, na verdade, a bexiga cheia ou não. Então, são vários fatores. O intestino funciona num ritmo diferente. São vários fatores que eu preciso adaptar e fazer disso uma rotina para que eu tenha a minha rotina diária. E quando eu tenho um evento, quando eu vou para algum lugar, eu preciso adaptar tudo isso. Então, se eu tenho que estar, por exemplo, às 8 horas da manhã em algum lugar, eu preciso acordar às 5 e não talvez às 6:30 ou 7 horas igual todo mundo, tá? Não é simples. É difícil, mas é possível, tá? Então eu costumo falar que eu sempre ponho 100% de força onde eu tenho 1% de chance. E se é possível, eu sempre fui motivado a desafios a vida inteira, né? Em cima da bike, Não vai ser. e na minha atividade profissional. Então eu meio que gosto de desafios. Então, para quem perguntou, não viu o nome, mas a minha rotina é essa. É uma rotina um pouco árdua, tá? Mas eu me acostumei, me adaptei e comecei a adaptar tudo que eu podia para ter mais autonomia, né? E fazer isso de uma forma mais viável e vivo bem, né? E gasto muito tempo arrumando o cabelo todo dia de manhã para pentear. Eu ia te perguntar sobre isso.
Olha só, antes de eu entrar nas perguntas que eu quero saber sobre o teu curso, que eu achei muito legal, eu queria saber, eu queria que tu falasse para as pessoas, porque assim, as pessoas chegam no consultório se queixando de dias ruins. Só que todos nós, inclusive Jesus Cristo, sei lá, enfim, e por aí vai, já tiveram ou vamos ainda ter dias ruins. E o que fazer no teu dia ruim, ou o que eu tento orquestrar de uma forma, mas o que o Renato faz num dia ruim dele para logo entender que a rota dele segue, para que ele Todo continue mundo, seguindo o GPS? todo mundo realmente, agora como psicóloga, você vai entender isso, né? E o Jason, como bombeiro, vai entender talvez até melhor disso, né? Que quando a gente tem um dia ruim e não tá bem com a vida, a gente levanta chutando porta, né, meu? A gente não tem não que a gente vai chutar uma porta, eu nem posso chutar uma porta, né, cara? Mas tem o dia que eu quero chutar a porta e quero realmente, entendeu? Primeiro, as pessoas que estão me ajudando, né, ao redor de mim, as enfermeiras e tudo mais, elas precisam entender um pouco que dias Elas ruins fazem terapia? dias ruins acontecem. E acontece mesmo, não tem problema. O problema todo é se esses dias ruins se tornarem frequentes Todos, demais. né? Isso vai te causar um problema muito sério. Então eu falo isso, inclusive, no curso, né? Problema nenhum você ter alguns dias ruins. O problema é serem Não todos. consecutivos e demorar muito tempo para passar, né? Aquela fase do mau humor frequente de uma pessoa, sei lá, de algumas pessoas, tá? E o que eu ensino, o que eu prezo muito, é treinar a tua mente, tá? A partir aí de inteligência emocional e mindset e tudo mais, mas te treinar a procurar por soluções, ao invés de procurar por desculpas, ou simplesmente por se convencer de que você não é capaz e não consegue resolver aquilo. Porque as pessoas reclamam não porque elas gostam, na verdade elas não vão parar de reclamar. Elas reclamam porque elas querem ver o jeito, aquela coisa resolvida do jeito que elas querem, tá? E as E nem tem pessoas que ser têm assim. dias ruins, geralmente para se proteger, para se defender de alguma coisa. Então elas reclamam ou elas simplesmente negam ou elas simplesmente não aceitam alguma coisa que talvez seria muito mais fácil se você aceitasse, aprendesse com aquilo, porque não tem nada tão ruim que aconteça que não te deixe pelo menos uma boa lição, você aprenda bastante com aquilo, para poder até se superar. E quando eu falo de superação de um problema, na verdade tem problemas instalados já. Mas as pessoas às vezes me falam, poxa, mas eu não tenho problema nenhum para ser superado. Eu falo, olha que legal. Você já está alguns passos à frente de outras pessoas. Mas não tem nada na tua vida tão bom que não possa ser ainda melhor. Melhor. Então a gente fala sempre, tem que matar um leão por dia. Na verdade, você tem que se superar todo dia. Para que o seu dia de amanhã seja melhor do que o seu dia de ontem. Sempre assim, para que amanhã seja melhor do que ontem ou seja melhor do que o que está sendo hoje. E se você tem dias ruins, começa a superar. Ou eles começam a ser ruins de novo, mas melhores um pouco do que eles foram da última vez. E nesse processo todo, você tem um processo de autodesenvolvimento e autoentendimento, e aí a psicologia pode explicar isso melhor, mas você vai ter o seu dia de amanhã, o próximo dia, melhor do que foi antes. E o processo não é sobre mim. Tá? O curso todo eu falo isso. Não é sobre mim, não é sobre todas as pessoas que estão ao seu redor, tentando te ajudar ou não. Lembra do pessimista? Bem feito. Até isso te ensina. Mas é sobre você, é sobre cada pessoa. Eu me importo hoje não em mostrar o meu problema e falar, pô, se eu tenho o pescoço quebrado, você está reclamando do quê? Não. Eu me importo em ensinar as pessoas se superarem todos os dias, talvez mostrando a minha superação, para que elas consigam ter o próximo dia melhor do que o que foi o anterior. E dessa forma, de dentro para fora, quando você se melhora de dentro para fora, você torna melhor tudo à sua volta. Então você vai ter uma sensação de felicidade mais acentuada, você vai ter o âmbito familiar ou domiciliar, ou não sei, melhorado, o seu âmbito de amigos melhorado, e o teu âmbito profissional melhorado, enfim, vai aumentando, aumentando e tudo vai ser melhor. Aí vai. Ah, uhum.
E deixa eu te perguntar, eu vi que tem algumas pessoas aqui que já perguntaram e como que funciona? Como que funciona? Na verdade, eu vim aqui porque eu quero fazer o teu curso Olha e eu aí. quero. O porquê que eu falo isso? Porque a gente aprende todo dia, né, Renato? E eu aprendi muito contigo. E é um tapa, não é nem de luva, é um pontapé no meio da minha cara quando, desde aquele dia, eu começo a entender que o que separa eu do que eu quero é só a forma como eu penso. Exatamente. E tu falando da forma como tu vai explanar isso para as pessoas, como que funciona? O que que eu tenho que fazer? Como que vai acontecer? É aulas? É É assim, vídeo ao ó. vivo? É um As curso. pessoas que estão aqui podem ir para lá? Podem, A gente podem. já pode ir agora? Pode ser hoje? Como é que funciona? Pode. Falando isso, já estava com quase 100% das vagas preenchidas. E talvez eu tenha que fechar isso amanhã. Talvez não, né? Eu vou ter que fechar isso amanhã. Essa turma, né? Olha só. Na verdade, eu chamo de código de superação. Tá? É um programa 100% digital, 100% online, e você pode ver através do seu telefone. É uma plataforma muito segura da Hotmart, que Nossa, distribui isso, e qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Nesse sentido de se superar a cada dia, melhorando a sua vida, tá? E o que eu fiz? Eu montei como se fosse um GPS de verdade, onde eu vou guiar as pessoas. Eu digo assim, que eu vou pegar na mão, não literalmente, mas eu vou pegar na mão de cada uma e através de tarefas e algumas fases, a gente vai poder ter esse poder da superação acentuado, tá? Então, olha só, o processo todo é preparar a mente de cada pessoa, como eu disse, treinar a sua mente de verdade, tá? Para procurar por soluções ao invés de desculpas, porque é o que geralmente as pessoas fazem. Quando alguém te inventa uma desculpa ou um motivo por que não está fazendo aquilo, ou porque aquilo não dá certo, geralmente é porque ela não quer fazer e está explicando para os outros e se convencendo de não é capaz de fazer aquilo. É essa a ligação super íntima sobre superação e felicidade. Estão ligadas uma com a outra, tá? Então eu construí isso baseado em 3 pilares. São 3 fases. O primeiro pilar é o pilar de identificação e reconhecimento de tudo aquilo que você deve superar ou até mesmo melhorar ainda mais na sua vida. E talvez descobrir, os alunos, eu falo de identificação porque você pode descobrir alguns pontos que nem mesmo você sabia que precisava superar o que tinha, tá? O segundo pilar, a segunda fase disso, é um pilar de entendimento profundo daquilo e tomada de decisão inteligente sobre tudo aquilo que você já identificou na primeira fase. E aí o terceiro pilar, que é um pilar decisivo disso tudo, é um pilar onde você vai tomar realmente uma ação. Tá? Eu vou te mostrar como tomar essa ação correta e assertiva para passar por essa fase e realmente superar os seus problemas ou se superar e, consequentemente, fazer disso dias mais felizes. Mesmo que você tenha mais para frente algum dia ruim, você vai aprender com aquilo, vai entender aquilo e talvez os seus dias ruins não sejam tão ruins como costumavam ser. Tá? Esse é o processo de aprendizagem e o meu GPS vai te guiar através disso. essas fases elas são ao vivo ou a pessoa pega o acesso e faz no tempo É dela? Como é tudo que funciona? digital, tá? Cada módulo é entregue em uma semana, você tem algumas atividades e precisa de ter o seu tempo para assimilar, para entender e para desenvolver tudo isso, tá? Não é presencial, é digital, você precisa só do celular para ver, como eu te disse, e na melhor hora que você achar possível, e ainda você pode acessar isso depois por 2 anos ainda as plataformas e todas as Nossa. atualizações para poder ver e rever e poder melhorar isso a cada vez. E deixa eu te perguntar, Diga lá. se fosse para ti, a gente já está quase finalizando, eu acho que Nós temos falta mais uns 13 5 minutos aqui. minutos. Tu quer falar mais alguma coisa? Quer Não, perguntar? não, pode. Depois a gente faz só um. Se fosse para te deixar uma palavra, uma frase ou algo que tocasse eu já sei que as pessoas estão tocadas eu acho que é muito forte o que tu fala, eu acho que é muito lindo, mas em poucas palavras, o que as pessoas precisam hoje
para se superar na tua visão, no teu entendimento? Eu sempre digo assim, ó, para se superar, você precisa dar apenas o primeiro passo. E daí eu te ajudo. E eu digo mais, né? Superar transforma. Que massa! E olha só, Foda! tem até um amigo meu, que você deve conhecer também, que usa lá, hashtag chega de desculpas, né? Porque quem quer vai lá e, Conheço. quem quer vai lá e faz, e quem não quer fica aí na fossa desculpa. inventando uma desculpa e se convencendo porque não quer fazer aquilo. Então, quem quer vai lá e faz. Eu costumo dizer assim que quando as pessoas chegam perto de mim e reclamam, a minha leitura já é que ele não quer fazer aquilo. E o problema maior é quando você se pega reclamando, ou quando eu me pego reclamando, inventando uma desculpa porque aquilo eu não consigo fazer. E eu tenho todos os motivos do mundo para não fazer nada. Eu quebrei o pescoço. Tá? Eu posso simplesmente falar, poxa, não consigo, não posso. Mas, Vestir o papel de mas a vítima. minha leitura disso é tipo, cara, chega de desculpa. Se você quiser, vai lá e faz. Foi por isso que eu inventei um dispositivo para poder usar o telefone, o computador, o tablet. Foi por isso que eu inventei um monte de transferidor diferente, um equipamento que me ajuda na fisioterapia para poder mexer os braços, enfim, tá? Porque realmente quem quer, vai lá e faz. A pessoa tem que querer. Então a resposta para que você me pergunta é assim, ó, dê apenas o primeiro passo. Daí para frente Depois é só seguir o GPS. Que massa, ela. E olha Eu sei dizer só, uma coisa. eu queria fazer um convite até para quem não me conhece ainda daqui. Tem um link aqui na bio do meu Instagram que vai te levar para uma página onde eu explico certinho como funciona esse curso, as garantias disso tudo, porque, na verdade, eu ainda assumo todas as garantias, né? Te deixo ver o curso e, se você não quiser, não precisa pagar, tá? É bem assim, porque eu me importo com você e quero poder te ajudar. Esse é o meu objetivo maior. E aí tem um link aqui na bio do meu Instagram, mas eu acho que eu vou ter que fechar logo as inscrições, porque nós estamos no limite. Eu não consigo dar atenção para muitas pessoas, se for muitas Vai pessoas. quando? Sexta? Amanhã. Não, eu vou sexta? fechar amanhã. A última vez que eu vi já estava com 93% das vagas lotadas e eu não consigo mais do que isso. E ela tem previsão para abrir de novo? Então, não. Primeiro eu demora? vou me dedicar a essa turma, eu vou organizar tudo isso e possivelmente eu abrirei novamente novas turmas. Mas ainda com esse desconto, tem 80% de desconto para essa turma e esse preço com certeza não vai aparecer nunca mais, não volta nunca Como é mais. que eu não entendi, cortou para mim. Para essa turma tem 80% de desconto, que é o lançamento disso, e esse desconto não volta mais, com certeza. Mesmo que eu abra uma outra turma para frente aí, com certeza esse desconto Legal. não volta mais. Legal. É um descontaço, né? Não é? É dado, né, Renato? É que é interessante que aí a gente vê que o que tu quer passar é realmente a mensagem, né? E isso é que importa, né? Que bacana, eu quero ajudar as pessoas, porque eu me importo com as pessoas realmente. Olha só, a gente está aqui no limite já, desculpa sem querer te cortar, mas eu queria que você fizesse as considerações finais, já agradecendo o público, né, que a gente tem aqui, né, todas as pessoas que estão com a gente, e falar que vocês podem me mandar e-mail, tá? contato@renatomeca.com.br ou mandar pelo direct mesmo aqui as perguntas, que eu vou ter o maior prazer em responder todo mundo e ajudar todo mundo. Considerações com você agora. Renato, então, antes uma moça colocou aqui que Deus usa as pessoas e eu acredito muito nisso. Sei que tu és esse cara. Foi exatamente o que eu disse. Pessimista ou otimista, Deus escolhe as pessoas realmente fortes para usar essa desgraça ou alguma coisa muito ruim e poder ajudar outras pessoas para passar por isso. Essa é a minha missão agora e é o que eu faço. Eu queria de coração agradecer assim que eu te convidei, tu aceitou de primeira e a gente já tricotou no offline. Legal, eu fico muito feliz de ter vocês aqui também. E eu sei que é só o começo, né? A gente sabe que a tua jornada aí ela é grandiosa, muito grandiosa, e no que precisar, eu acho que não só da minha parte, né? Depois se tu quiser falar um pouquinho, mas o grupo inteiro que está aqui, eu acho que todo mundo se emocionou muito, e Renato, gratidão, muito mesmo. Gratidão é minha, sou muito grato por todo esse apoio e suporte. E o pessoal agradeço. Então, acho que nessa um pouco menos de uma hora agora foi só uma pontinha, né? Bem pequenininho do que tem por trás ainda, né? Então tem muitas e muitas horas de que a gente pode trocar conhecimento contigo, né? Que, com certeza. Só me mandar o e-mail, então pela
pelo direct, né? As pessoas às vezes não querem falar isso abertamente e eu quero ajudar todo mundo. Gente, o Renato é um professor, então sigam ele e aprendam com ele, igual a gente vai fazer aqui. Tá bom, Renato? Gratidão. Que bom, gratidão.